Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. De maneira tão de inferioridade em relação ao adversário que você classificou, é difícil apontar para um só, né? As culpas do técnico existem, agora, individualmente também, muitos jogadores abaixo, muitos. O Hulk teve abaixo, o Nacho abaixo, o Arana, que é um jogador muito confiável. O Alonso foi expulso e o segundo gol sai de uma falha dele. Então, acho que fica difícil absolver alguém pela atuação do Atlético hoje, né? Mas não quero com isso parecer que diminui a classificação do Flamengo, porque quarta-feira passada a gente sai do Maracanã com a sensação de que algum estalo deu ali, né? Alguma coisa se encaixou que dali para frente você conseguiria construir em cima. O esquema tático, o losango, o encaixe entre essas peças e como é que você vai ter no mesmo time Everton, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, e a resposta está aí, né? E quanto tempo o Paulo Sousa passou ali tentando descobrir qual seria uma formação ideal para tentar encaixar todo o talento que o Flamengo tem à disposição, e o Dorival me consegue isso com um tempo tão curto. Então dá para falar das duas coisas. Dá para falar de um caminho muito positivo para o Flamengo, mas dá para falar assim, de uma eliminação que, quando vai acontecer num confronto equilibrado, ela vai acontecer para um dos dois. Mas jogando tão pouco e sendo tão dominado, principalmente nos primeiros 45, mas a rigor nos 90 minutos, é para levantar dúvidas. Porque o Atlético nos últimos 3 jogos fez 1 gol de pênalti, ou seja, nenhum de bola rolando. Sofreu muito com o Emelec, no fim de semana com o São Paulo muito desfalcado. Mecanismos do Atlético estão faltando. Ofensivos principalmente, e não é falta de jogador, né? Ô Birner, boa noite para você. O que se viu em campo foi um inferno mesmo? Boa noite, William. Boa noite ao Pedro, ao Léo, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Do ponto de vista de uma metáfora do futebol do que é ruim para quem perde o jogo, sim, porque foi um jogo de um time só hoje. O Santos não fez uma defesa no jogo inteiro, né? O Flamengo frequentou o campo de frente no primeiro tempo de maneira constante. Se o Gabigol tivesse mais inspirado nas finalizações, provavelmente hoje o Flamengo teria goleado. Aliás, depois vamos discutir bastante sobre isso, porque nesse momento o Pedro tem jogado um pouco melhor que o Gabigol, na minha maneira de ver. Tudo bem que o Gabigol está jogando um pouco mais aberto, mas se a gente for pensar, o Gabigol jogando mais pela direita poderia facilitar os avanços do Arana, né? Mas o Atlético nem isso conseguiu fazer. E o Atlético não conseguia sair de trás tocando a bola. Porque quando... Isso é uma coisa... A formação não é para frente, formação igual a da goleada contra o Tolima, né? Do Dorival. E ela se mostrou hoje de novo muito positiva. Mas eu estou curioso para ver como isso vai funcionar quando algum time conseguir fazer a transição de bola com a bola no gramado. Porque você vai obrigar o Arrascaeta a voltar, né? Você tem os 3 jogadores ali, o Everton Ribeiro mais recuado, né? Jogando de maneira diferente, junto com o Thiago Maia e com o João Gomes. Então, obrigando o Arrascaeta a voltar mais, pegar a bola mais atrás, obrigando o Flamengo a fazer a transição. O Tolima não fez isso e o Atlético muito menos. Então, acho que o Atlético jogou muito mal, o Flamengo jogou bem demais, com a marcação avançada, criou bastante e tornou, usando o termo que você citou aqui, dentro de campo... O Gabigol falou que ia ser um inferno, né? Então, aliás... Usando aqui o que o Gabigol falou. Aliás, depois eu vou repetir o que o Gustavo Zupac disse, porque eu concordo totalmente com ele. Falou isso antes do jogo, que essa frase ficou muito grande, porque a direção do Atlético deu atenção demais para isso, quando na verdade isso devia ter passado batido com uma metáfora. Você pode não gostar da metáfora, isso é questão pessoal, alguns por uma questão religiosa, eu respeito bastante isso, mas não foi no sentido de tornar a coisa violenta. E a gente teve algumas coisas de violência antes do jogo, fora de campo. Aliás, tivemos no jogo Santos e Corinthians também, que depois a gente fala. Então, eu acho o seguinte, para não me esticar muito, que já falei bastante aqui na abertura, eu acho que o Flamengo tem uma ideia de jogo eficaz. O elenco vai oferecer muito mais quando o Vidal e o Cebolinha tiverem à disposição, e já oferece coisas, se tiverem, oferece muito mais. O Atlético tem jogadores para jogar muito mais desde o início da temporada. Eu já fiz várias críticas ao trabalho do Turco Mohamed aqui.
E acho que o time não pode chegar jogando esse futebol no mata-mata da Libertadores e a diretoria precisa pensar nisso. Sim. Mudou a perspectiva com relação ao Flamengo? O que vocês acham? Porque até então a gente... Será que passa? O Atlético, o momento, né? Ainda estava saindo o Paulo Souza e tal. O Atlético é favorito no confronto e o Flamengo vai ter dificuldade. Para ajustar vai ser complicado. O Mano chegou a falar pro Dorival, meu time estava esculhambado também. Você vai arrumar o seu e tal, porque se pode jogar assim no jogo como o de hoje. Em qual jogo não pode jogar assim? Né? Esse que é o ponto. É justamente esse tipo de jogo. A gente saiu da semana passada falando, mas talvez não seja para qualquer jogo, talvez seja para um jogo com as características do de hoje, que o adversário vem em desvantagem, então a própria situação do placar já te favorece. Quando você supera um teste como esse, assim, fica bem claro que tem um caminho ali. Né? O intervalo dos 2 jogos com o Atlético no Mineirão já disse isso, porque do primeiro para o segundo houve correções. Né, já essa tentativa de jogar com esses 3, mas como é que seria o trio da frente? Ele não tinha tentado ainda essa formação que nasce no jogo da volta. Tanto que quando sai a escalação no jogo da volta com o Tolima, a gente pensa, mas como é que vai ser? Exato. Né, vai ser o Gabigol aberto? Como é que vai funcionar exatamente? Vai ser uma linha de 4 no meio de campo, né, com um jogador cobrindo o lado esquerdo? Não, foi de fato um 4-3-1-2 que se repetiu hoje. Então tem um caminho aí. E queira ou não, assim, a gente sabe que o brasileiro é uma corrida longa e que vai precisar que muita gente tropece na frente. Mas nas Copas, né, começa tudo 0-0. Você tem uma perspectiva boa aí, porque a sensação de encaixe, a sensação de que o trabalho encontrou um rumo muito mais rápido que o do antecessor, ele existe. Existe no Flamengo. E no Atlético existe a situação contrária, né, de desencaixe, de coisas que estavam funcionando cada vez menos funcionam. E essa reflexão que o Birner coloca, ela é de fato necessária. Não a ponto de falar, tem que trocar agora. Não sei. Pode ser muito prejudicial trocar às vésperas de um confronto também. Né? Muitas vezes você troca para pior. Sim. Então, mas só fazer uma comparação, Léo. O Flamengo hoje é um time que tem mais alternativas coletivas para um jogo ofensivo que o Atlético. Sem dúvida. Dorival chegou ontem entre aspas. Isso não pode acontecer. Eu também acho que se você for olhar, o Dorival chega no Flamengo com jogadores, a autoestima deles lá embaixo. Eu acho que também sim. Né? Isso já mudou. Isso já mudou. A sintonia entre os jogadores, a vibração dos jogadores durante a partida já é outra. Isso tudo vem porque os jogadores vão ganhando confiança em campo por aquilo que o time consegue produzir. O que tem a ver com os resultados têm a ver com a força coletiva. Né? Se você olhar individualmente, esses jogadores do Flamengo ainda não estão jogando o que podem. Eu acho que essa é a melhor notícia para o flamenguista. Né? Porque além da janela de transferências pesada que o Flamengo está fazendo e deve melhorar ainda mais com o tempo, o Gabigol joga muito mais do que jogou hoje. O Everton Ribeiro joga mais do que jogou hoje. O João Gomes é um jogador em ascensão. O Thiago Maia é um jogador que pode melhorar. O Arrascaeta é esse. O Arrascaeta, inclusive nas fases mais difíceis do Flamengo, ele sobrevive sendo elogiado. Lógico que tem jogos ruins, mas sobrevive sendo elogiado. O Felipe Luiz hoje na parte defensiva funcionou. Ofensivamente, acho que ninguém espera muito dele. Né? A dupla de zaga. Quantas vezes a gente criticou a dupla de zaga do Flamengo hoje? Hoje na bola... A dupla de zaga com Léo Pereira. Isso, e hoje... Que é um jogador do melhor zagueiro do Flamengo. Mais um jogo muito bom. Eu quero chamar atenção só para um ponto. Quando o Atlético não conseguia fazer a transição, era bola longa. Né? O Davi Luiz ganhou várias bolas longas contra o Hulk por cima e isso fez a diferença no jogo de hoje. Agora, o Davi Luiz exposto, com o time chegando muito, como acontecia com o Paulo Souza, sucumbe. Desse jeito, já mostra alguma segurança. Então, esse Flamengo que engoliu o adversário semana passada e que hoje classificou com facilidade contra um time que é dos melhores do continente, quando a gente fala do potencial individual, é um Flamengo que ainda está abaixo do que pode render. Mas já é um Flamengo que, jogando esse futebol, você olha e fala, opa, pode brigar por qualquer campeonato. Vamos avaliar.